Professor, sobre essa sequência de 7 jogos desde o início da temporada, entre os 6 do Campeonato Paranaense e esse pela Copa do Brasil, jogo no meio de semana e final de semana, como é que está sendo esse intervalo entre treino e descanso para os atletas não sentirem tanto durante os jogos? Nós tínhamos uma situação que era previsto que alguns atletas iriam sentir mais que pelo desgaste que ia ser ao início dessa temporada, né? Porque nós não tivemos um tempo necessário para fazer uma preparação para que houvesse uma sustentação de todos os atletas, né? Então, fisiologicamente, uns era natural e é natural que vai sentir mais que o outro. E nós temos a preocupação muito mais agora na recuperação do atleta, porque nós fizemos a primeira partida contra o Cianorte, uma temperatura muito elevada, um gramado muito alto, né? Uma grama que nós não estávamos acostumados a trabalhar com ela, e isso um desgaste muito maior do atleta. E aí você vem durante a semana para um jogo importante também, que nós fomos lá para Cascavel, uma viagem longa, um desgaste também, então assim, foi acumulando. Então isso já era previsto que ia acontecer um desgaste. Mas o importante é que nós montamos um planejamento para que os atletas fossem ganhando na sequência dos jogos. Então a gente já tem os dados dos jogos, do GPS, os dados de relatórios de pós-jogos, que alguns atletas estão evoluindo. E da maneira que nós esperávamos, né? Que a gente cresça juntamente com a competição. E claro, você crescendo com resultado positivo é bem melhor, né? Então é isso que é a nossa expectativa. E agora muito mais a preocupação, porque nós temos um jogo importante sábado e já temos a Copa do Brasil, que é um jogo importante também, e o horário do jogo também, o desgaste, o calor que deve fazer também, porque esse mês está fazendo, né? E, então assim, a preocupação é muito mais agora recuperar o atleta, não é nem dar ênfase à carga de treino, a treinamento forçado, não, é recuperação mesmo. Professor, por gentileza, em razão dessa parte científica, né, fisiológica, a gente pode falar que a partir desse momento, em virtude da sequência de jogos, a parte física vai começar a escalar o time? Olha, nós temos assim, diariamente, com os treinamentos, a gente acompanha, a gente tem material que nós conseguimos acompanhar a carga de treino do atleta, para monitorar as cargas de trabalho individual de cada um. Quando termina todos os treinos, nós passamos o relatório para o treinador, a reação fisiológica de cada atleta. Se isso interfere na escalação, a palavra final é do treinador. Nós avaliamos e falamos a condição do atleta. Agora, a palavra final é dele. Tá? Nós temos atletas que já por essa sequência de jogos, e alguns atletas que não estavam jogando, no caso, por exemplo, o Silvio, o Marcondes, que não haviam uma sequência de jogos no ano passado, atletas que realmente a gente sabia que ia sentir. Então havia uma necessidade de uma certa data dos jogos e poupar esse atleta, para não ter risco de lesão. Então assim, se nós passarmos que o atleta está desgastado, e a gente entender em comum acordo com o treinador que é melhor poupar, lógico, nós vamos pensar no clube, né? Então essa é a situação, mas a palavra final realmente é sempre do treinador. Nós passamos o dado científico que nós temos fisiologicamente do atleta, a condição que ele está no momento e assim e as probabilidades que se ele entrar no jogo que pode ocorrer. Mas a palavra final é do nosso treinador. Ainda está no início de temporada, então assim, dentro da competição, qual é a projeção dos jogadores vão estar 100%? Olha, um campeonato curto como esse e o tempo que nós tivemos de preparação física, não só da preparação física, mas tática, técnica, né? É um campeonato que você tem que ir ganhando durante todos os jogos. Então, assim, não é só no treinamento que você se condiciona. Durante os jogos você se condiciona também. Só que assim, o que aconteceu é que nós tivemos uma sequência sem pouco intervalo de recuperação de um jogo para o outro. Se você joga no domingo e vai jogar só no outro sábado, você tem uma semana para montar um microciclo, você consegue dosar as valências físicas de cada um e chegar muito bem. Mas quando você joga domingo, joga quarta, aí joga depois no próximo final de semana, joga na quinta, então fica difícil. Então assim, e como eu falei, fisiologicamente cada atleta reage de uma forma diferente. Você não tem um grupo que você jogou sábado, aí na segunda-feira está todo mundo recuperado. Porque na realidade, a dor tardia, que nós chamamos assim pós-jogos, ela vem 48 horas depois. Então assim, aí você, dependendo da avaliação, é que você consegue fazer alguma coisa com o atleta. E muitas vezes o atleta vai para o jogo com risco de dor muscular ainda. Porque assim, no treinamento, por mais que você simule a situação real de jogo, nunca é igual ao jogo. Porque o treinamento você não tem a carga emocional, que é importante. No jogo você tem a carga emocional, você tem a pressão. Então tudo isso interfere no desenvolvimento do atleta.
Então isso é uma coisa que a gente tem que analisar muito. Então eu não posso falar para você, ó, daqui a 3 jogos o time vai estar voando. A gente quer que o time cresça naturalmente, sem lesão muscular, que o resultado do jogo seja benéfico para que a gente ganhe mais motivação ainda, tá? Um resultado positivo fica muito melhor para você trabalhar, para você cobrar o atleta, para você conseguir montar uma semana boa de trabalho. Então isso é importante. Eu acho que assim, nós estamos no caminho certo. Dentro do prazo que nós tivemos para trabalhar na pré-temporada, eu acho que assim, a coisa está caminhando como nós esperávamos, entendeu? Não dava para a gente chegar no primeiro jogo no Cianorte e falar que o time ia estar voando. Isso, se você pegar os campeonatos estaduais, você vai ver que as equipes grandes estão tendo dificuldade quando jogam com equipes pequenas. Por quê? As equipes grandes se apresentaram dia 3 de janeiro e as equipes menores estão trabalhando desde o dia 11, dia 10 de novembro, né? Aliás, dezembro. Então, assim, a diferença é muito grande. Então, às vezes sobressai pela qualidade técnica, mas não pela qualidade física. Então a gente tem prova disso aí que está acontecendo nas grandes equipes. A gente pode citar várias aí no Brasil. João, a gente percebe que é um elenco mais novo, né, do que do ano passado da Série B, bem mais novo na margem de idade. Muda muito a questão tua para trabalhar para o físico? É mais fácil, é mais complicado? Como é que você vê isso? Assim, não muda muito porque, assim, felizmente são atletas novos que já vêm da base, né? E a base utiliza a mesma metodologia que nós trabalhamos no profissional. Então é só dar uma sequência. Lógico que as cargas são diferentes e a cobrança também é maior. E assim, como eu falo, não desmerecendo nem nada, mas você pega um campeonato estadual sub-19 aqui, você só pega as grandes equipes no final. Então, assim, é diferente. Aí você pega as fases no início, meio, você pega as equipes que, com todo respeito, elas não dão grande assim, endurecimento para as equipes. Então, assim, o atleta ele não amadurece da forma que a gente gostaria que ser, porque é o campeonato, então é isso. Então, quando chega no profissional, ele tem a questão da adaptação dele para a carga de trabalho, que é normal, que é uma cobrança maior, e também a questão do estresse de jogo, porque você vai jogar no Estádio do Café, por mais que não esteja cheio, mas que tenha 700 pessoas, quando ele joga no Sub-20, ele vai lá com 50 pessoas, é uma característica diferente. Então, assim, você tem todo esse processo também que a gente tem que levar em consideração por ser uma equipe jovem, não é verdade? Que não é... A gente faz a cobrança porque nós somos profissionais e a partir do momento que ele está trabalhando conosco como profissional, nós temos que cobrar da mesma forma, indiferente se ele tem 35 ou se ele tem 18 ou 17, a cobrança é a mesma, né? Então, assim... não tem muita diferença você fala de treinamento, porque a metodologia do Sub-20 bate muito com a metodologia do profissional na parte de preparação física e fisiologia, porque a gente está sempre em contato, conversando, a gente está sempre acompanhando, então isso é bacana, essa sequência é interessante. São apenas 2 jogadores que estão machucados de forma física que vinham atuando, que é o caso do Luigi e do Bertotto, no elenco de 35 jogadores, João. É um número permitido, que você já trabalhava nessa possibilidade de início de pré-temporada? Olha assim, ó, para você ver o padrão que é considerado no futebol, quando você tem 10%, é um padrão aceitável. Então, assim, o Luigi está, a gente pode até falar assim que não foi uma lesão, ele não teve uma contratura, ele não teve um estiramento, né? Então, assim, mas era normal, cara, porque assim, é a sequência que eu falo. Quando o músculo não está perfeitamente adaptado para as ações que você vai fazer lá dentro, uma hora ele vai reagir de uma forma diferente, tá? Então, assim, nós não tivemos essa base que eu falo, essa sustentação para poder suportar essa sequência de jogos, infelizmente. E assim, eu acho que é normal, tá dentro vamos chamar assim, tá dentro do pacote, né? Porque nós temos 30 jogadores para 2 lesões. Então, assim, eu acho que tá dentro, tem equipes aí que tem mais. Então, assim, nós temos que levar em consideração isso. Então, assim, o que se deve a isso? Nós temos que ser inteligente, porque, assim, nós não podemos dar muita carga. Nós temos que respeitar, como eu falo, respeitar o atleta, né? Quando uma equipe nova, a gente tem que saber respeitar. Não é porque ele está no profissional que a gente vai adaptar. A gente vai ter que adaptar as cargas dele, adaptar. E vai chegar o momento da preparação que eu vou ter que tirar alguns atletas para fazer trabalhos separados, entendeu? A gente vai priorizar muito mais isso aí. João, em termos de... Hoje a tecnologia ajuda muito, né? Questão de medição, toda a questão de capacidade física. Sim. Em termos de números mesmo, o jogador que mais corre, o jogador que tem maior velocidade, você tem esses dados? Eu tenho. E alguma surpresa nessa questão? Eu tenho. Não, assim, ó, eu vou falar geral, não vou citar nome, tá? Eu tenho atletas que fizeram no primeiro jogo do Cianorte, atletas que fez de 8 a 11 km. Eu tenho atletas que nesse mesmo jogo girou de 8 a 10 de potência, que a gente acha que é muito alto.
E também tem atletas que fez 187 tiros, desses 187, 50 tiros acima de 20 km por hora. Então, assim, são números interessantes. E a gente vem numa crescente. Esse último jogo, nós tivemos atletas que fez 12 km. Desses 12 km, 220 acima, 220 tiros, desses 220, 50 tiros acima de 20. Então, assim, a gente vê uma crescente, a gente tem números disso aí, não dá pra gente enganar, não dá pra falar aleatoriamente, a gente tá olhando, não, a gente pega o GPS, no final a gente baixa os dados lá e a gente tem tudo isso aí, entendeu? Então a gente percebe que o trabalho tá numa crescente, e isso é interessante. Então a gente vem numa crescente, em cima disso que a gente monta, que eu falo, essas cargas de treino, para priorizar as cargas de treino. Sei que você não quer falar nomes, mas sendo insistente, mas porque você pode dizer, por exemplo, se é um jogador mais novo, ou por exemplo, um Germano da vida? Não, nós temos jogadores novos, eu não vou falar nome, mas nós temos jogadores de velocidade, sim, velocidade, vocês devem saber quem que atinge se faz tiros, 35, 40 tiros acima de 20 por hora. Então, assim, João, nós temos jogadores de meio também que chega a fazer 12 km. É claro que oscila muito a recuperação de um atleta para o outro, a parte fisiológica, mas um determinado setor do campo sofre mais em uma determinada partida? Especificamente, quem sofre mais em um determinado setor no jogo? Defesa, meio de campo, ataque, laterais? É assim, se você pegar o Cianorte, sofreu mais foi a defesa, não foi? Teve que trocar os 2 zagueiros, né? No primeiro jogo, trocou os 2. Mas normalmente o pessoal, os alas, os laterais, os jogadores de meio que tem que se movimentar muito ali são os que mais têm esse desgaste, entendeu? São os que mais, assim, a gente tem analisado aí dos números, né? Mas assim, gente, o importante, eu falo de uma maneira muito, muito tranquila, o importante assim, que o trabalho está numa linha correta, tá? Eu acho assim, a gente tem números, está numa crescente. Lógico, a gente não pode falar só da parte física, né? A gente tem que falar de uma maneira geral, né? Que assim, o amadurecimento da equipe vem com os jogos. Então, cada jogo que você faz, você amadurece muito mais. E nós, por sermos uma equipe jovem, a gente está nesse crescente. Então, acho que o trabalho está perfeito, assim, eu acho que está dentro do esperado, dentro do planejamento, né? Eu só sinto que nós não tivemos, e a gente tem que respeitar, é uma filosofia do clube, nós temos que aceitar e trabalhar da melhor maneira possível. De nós não termos mais tempo, ter tido mais tempo para elaborar uma pré-temporada, né? Que aí seria, eu acho que seria uns 10 dias seria o ideal. Mas a gente tem que adaptar na nossa realidade. Nossa realidade é essa, e é nessa forma que nós estamos trabalhando e fazendo o nosso melhor.